Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento, entramos esta semana nos capítulos 14 a 17 do livro de João. E o tema é Permanecei neste meu amor. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixe o seu like aí, se você gostou desse conteúdo, compartilhe também essa mensagem, deixe o seu comentário, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas, ok? E desde já agradeço a todos os comentários que vocês fazem aqui ao final das aulas. Muito obrigado. Estudaremos os seguintes tópicos. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir nosso propósito como discípulos de Jesus Cristo. Se permanecermos em Cristo, produziremos bons frutos e teremos alegria. O Pai Celestial e Jesus Cristo são seres perfeitamente unidos. Bom, primeiro tópico, o Espírito Santo nos ajuda a cumprir nosso propósito como discípulos de Jesus Cristo. Vamos aprender um pouco sobre o que é o Espírito Santo e o seu papel. Como sempre, eu coloco aqui as escrituras, né, do Novo Testamento, como nós estamos estudando o livro de João, eu venho aqui e eu coloco as escrituras para que a gente possa, juntos, compartilhar das escrituras, desfrutar da palavra de Deus e também para que juntos nós possamos beber da água direto da fonte, tá certo? Eu não costumo comentar muito as escrituras, até para não cometer algum tipo de erro, mas a gente pode ponderar juntos aqui os ensinamentos de cada escritura, e por isso que eu gosto de colocar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Bom, primeira escritura que eu separei aqui foi de 16 a 19, capítulo 14 de João, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus Cristo aqui deixando bem claro qual é o nosso papel, de poder amar a Deus, amar, guardar os seus mandamentos, é uma prova que nós amamos a Deus. Então, Jesus Cristo aqui deixa esse ensinamento. Se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. E ele fala: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, Jesus Cristo dizendo: se você não ama Jesus Cristo, você não guarda as coisas que ele falou. E a palavra que me ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo está falando, ele está falando por cumprir um propósito, né? Ele está falando, ele está fazendo a vontade do Pai e falando as coisas que o Pai pediu para que ele falasse. Então, por isso que ele fala assim: a palavra que me ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito essas coisas estando ainda convosco. Então, Jesus Cristo, ele veio e ele foi bem claro aqui que ele veio para cumprir um propósito, né? Ele foi enviado por Deus. E ele continua: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, esse é o principal papel do Espírito Santo, né? É um Consolador que o Pai envia em nome de Jesus Cristo, e ele fala que ele vos ensinará todas as coisas. Então, se você tem o desejo de aprender, o Espírito Santo tem esse papel de ensinar as coisas para que você possa aprender, principalmente coisas relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala que vai também nos ajudar a lembrar das coisas, das palavras de Jesus Cristo e das Escrituras. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel de, na hora que nós precisarmos, a Escritura, a palavra de Deus, ela vem na nossa mente. E ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito da verdade, Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, um outro papel aqui importante do Espírito Santo é testificar a respeito de Jesus Cristo.
Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Olha só, nós não estamos prontos para ouvir todas as coisas que ele estava dizendo, né? E Jesus Cristo tinha muitas coisas a dizer, mas as pessoas ainda não estavam prontas ou preparadas para ouvir todas as coisas. Ele continua, porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, personagem de espírito que não possui um corpo de carne e ossos. O Espírito Santo é frequentemente chamado de o Espírito ou Espírito de Deus. O Espírito Santo desempenha diversos papéis vitais no plano de salvação. Então, o primeiro deles, dá testemunho do Pai e do Filho. Então, o papel importante do Espírito Santo, primeiro, é testemunhar, testificar que existe Deus e que existe Jesus Cristo. O segundo papel do Espírito Santo é revelar a verdade de todas as coisas. O terceiro papel, santifica os que se arrependem e são batizados. Quarto, é o Santo Espírito da promessa. Então, essa aqui são as citações, conforme o Guia de Estudo das Escrituras, falando sobre o que é o Espírito Santo e qual o seu papel nesse plano de salvação. O poder do Espírito Santo pode vir a uma pessoa antes do batismo e testificar que o Evangelho é verdadeiro. Então, se você está recebendo a mensagem do Evangelho, falando sobre o plano de salvação, a importância de você ser batizado, guardar os mandamentos, e tudo aquilo que foi ensinado para você sobre o Evangelho, o Espírito Santo ele tem esse papel de testificar de que todas essas coisas são verdades para que você possa aceitar o Evangelho na sua vida. Porém, o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo, enquanto a pessoa permanecer digna, é um dom que só pode ser recebido pela imposição de mãos de um portador do sacerdócio de Melquisedeque, após o batismo, autorizado na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Jesus ensinou que todos os pecados seriam perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aqui ele fala, voltando aqui, o Espírito Santo ele pode vir a uma pessoa antes do batismo e testificar que o Evangelho é verdadeiro. Então, em momentos especiais da sua vida, o Espírito Santo ele aparece para poder te revelar coisas importantes. Uma dessas coisas importantes, por exemplo, é se você deve ser batizado e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida ou não. Então, essa é uma coisa importante, que você tem o direito de receber do Espírito Santo essa revelação. Assim como, por exemplo, com quem eu devo me casar, né? Quando eu devo me casar, se eu devo me mudar, para onde eu devo me mudar com a minha família. Então, decisões importantes, momentos especiais da nossa vida, ele aparece e ele se apresenta para poder revelar para nós. Mas nós, como uma vez batizados na igreja, recebendo o dom do Espírito Santo, nós temos o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo, não somente em momentos especiais da nossa vida, mas diariamente. E aqui ele fala sobre, na última frase, né? Que é um dos pecados imperdoáveis. E Jesus ensinou que todos os pecados seriam perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, uma vez que você recebeu uma revelação, um testemunho sobre o Espírito Santo, e você já usufruiu da presença dele, e você nega a presença dele, negar a presença do Espírito Santo na sua vida, você está cometendo um pecado que é imperdoável. São dois pecados imperdoáveis. Um é negar a presença do Espírito Santo. O outro, nós sabemos que é derramar sangue inocente. Então, negar a presença do Espírito Santo após obter um testemunho é um pecado imperdoável. A primeira regra de fé da igreja afirma: cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Acreditamos que eles são três personagens distintos, não um ser singular. Então, aqui nós aprendemos que existe na Trindade três personagens: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, são três personagens distintos. E muitos acreditam que Deus é Jesus Cristo, ou que o próprio Espírito Santo é Jesus Cristo, ou
todos são Deus, uma coisa só, então não é assim que funciona. Então, o que acontece é que a Trindade são três personagens distintos. Aí ele continua, nós os chamamos de divindade. Essa crença é informada pela Bíblia. O relato do batismo de Jesus no Novo Testamento é um grande exemplo da divindade, agindo em conjunto para realizar a vontade do Pai Celestial. Então, em Mateus, no capítulo 3, de 16 a 17, a gente pode ver a manifestação desses três personagens, que vai provar aqui para cada um de nós a existência desses três personagens. Então, a Escritura diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, o personagem aqui qual é? Jesus Cristo, que havia sido batizado. Saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então, aqui você vê aqui, olha, o Espírito descendo como uma pomba, que representava aqui o Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia. Então, qual é essa voz dos céus que dizia? É a voz de Deus. O que essa voz disse? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a gente tem aqui Jesus Cristo, que foi batizado, a pomba, que representa aqui o Espírito Santo, né, que desceu em forma de pomba, naquele momento do batismo, e aí ouve-se, então, a voz de Deus, que dizia que este é meu filho amado, né? Este é meu filho. Então, ou seja, quem pode falar isso? Somente um pai, né? Então, aqui a gente vê nessa escritura a presença dos três personagens. Próximo tópico, se permanecermos em Cristo, produziremos bons frutos e teremos alegria. João 15, de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o tira, e limpa todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Então, ou seja, o ramo para dar fruto, ele precisa estar na videira. E nós, da mesma forma, ele comparando, né, a uma árvore, que nós precisamos aí estar em Jesus Cristo para dar frutos também, assim como um ramo precisa estar na árvore para dar frutos. Eu sou a videira, vós os ramos que está em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como ramo, e secará, e os colhem, e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, se nós quisermos ser discípulos de Jesus Cristo, sermos chamados, né, de discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos dar frutos, né? Não reter para nós a palavra de Deus, mas sim dar frutos, compartilhar com outras pessoas, convidar outras pessoas a vir e seguir o exemplo de Jesus Cristo, servir ao próximo, né? E tantas as coisas, tantos são os exemplos de Jesus Cristo na nossa vida. Então, todos esses frutos, ele convida para que nós também demos. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, João, mais uma vez aqui falando sobre o papel do Espírito Santo e sobre a importância de nós guardarmos os mandamentos e também de amar o próximo, que é o segundo grande mandamento. Próximo tópico, o Pai Celestial e Jesus Cristo são seres perfeitamente unidos. Algumas perguntas aqui para nossa ponderação. De que maneira nosso relacionamento com Deus afeta nosso relacionamento uns com os outros? E de que maneira nosso relacionamento uns com os outros afeta nosso relacionamento com Deus? Olha só como é importante nós aprendermos isso, né? De que maneira eu me relaciono com Deus. E a maneira com que eu me relaciono com Deus vai afetar o meu relacionamento com outras pessoas. E da mesma forma, da maneira com que eu me relaciono com outras pessoas, afeta o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, que tipo de relacionamento que eu tenho? O ideal é que esse relacionamento de amor, ele seja um relacionamento de obediência, ele seja realizado não somente
com a sua família, mas também com relação aos mandamentos de Deus. Então, o filho obediente a seus pais, que se relaciona bem com seus pais, ele também vai se relacionar bem com Deus, vai ser obediente aos mandamentos de Deus. Então, esse bom relacionamento, ele é bom para essas duas coisas na nossa vida, né? O nosso relacionamento com Deus e com nossa família. E aqui nós vamos aprender sobre essa oração intercessória de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele orou ao Pai, e essa oração está registrada em João, no capítulo 17, e eu vou ler para vocês essa oração, porque é uma oração muito bonita. Diz assim: Jesus disse essas coisas, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Olha que oração bonita. E ele continua: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, porém eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Guardei aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. És em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste a mim e que os amaste a eles como tu me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me amaste neles esteja, e eu neles. Eu encerro aqui com essa oração maravilhosa que Jesus Cristo fez, essa oração intercessória ao Deus, Pai eterno, nosso
Salvador Jesus Cristo, eu testifico que Deus vive, Jesus Cristo é o nosso Salvador, existe um plano de salvação e que o Espírito Santo ele tem esse papel de consolar e testificar a existência de Deus e de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de ler as Escrituras, saber a verdade sobre todas as coisas. Eu convido vocês a estarem aqui comigo na próxima aula. Vamos estudar Lucas 22, João capítulo 18. Não se faça a minha vontade, senão a tua. São esses 3 tópicos que nós vamos estudar. Eu convido você aqui a comentar o que você achou dessa oração intercessória de Jesus Cristo, ou qual é o papel do Espírito Santo na sua vida, qual foi o testemunho ou a verdade que ele revelou para você. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.